Eu tô lendo aqui dúvidas e perguntas, eu tô de olho aqui nesse chat, mas antes de começar a mostrar esse chat aqui, eu quero só mostrar aqui as tarefas, né, que foi bem legal essa daqui, que vocês aprenderam bem como cortar, né, cortou a abóbora, vocês fizeram o furo da boca e dos olhos, ficou muito legal, gostei demais desses projetos aqui, tá? Fizeram direitinho, então de parabéns, tô bem orgulhoso, tá? Voltando dúvidas e perguntas, hoje a gente vai entrar nos modificadores, mas eu tenho que dar um complemento da aula passada, tá? A aula passada eu falei sobre os furos, tá? Deixa eu só ler aqui meu storyboard para eu não me perder. Tá. Como a gente faz cortes na abóbora, né? Deixa eu ver aqui, abrir abóbora. Tá. Shift N, beleza? Existe um tipo de corte, ele é chamado de corte de projeção, tá? Pera, deixa só o cachorro parar de latir. Chama-se corte de projeção. E para a gente poder fazer esse corte de projeção, a gente precisa de duas coisas, que é ou uma curva ou um texto, tá? Eu vou colocar aqui o texto que fica mais legal de demonstrar. Por exemplo, abóbora. Mas ficou muito grande isso aqui, mas beleza, eu consigo diminuir, tá? R90. E eu vou colocar mais ou menos onde é que eu quero projetar esse corte na minha abóbora, que é aqui, tá? Esse corte de projeção, ele funciona como uma guilhotina de gráfica, tá? Quem sabe o que eu tô falando entende que, por exemplo, a guilhotina ela tem um formato, tá? E ela vai cortar o papel no formato. Então, o abóbora seria uma guilhotina que eu vou projetar um corte na abóbora, tá? Ficou estranho. Tipo, escrito abóbora vai projetar um corte na abóbora, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu pego primeiramente a faca, depois a abóbora, coloco em modo de edição, né? E eu vou vir em Mesh, deixa eu ver aqui. Ele chama Knife de projeção, faca de projeção, tá? Quando eu clicar na faca de projeção, ele vai projetar o abóbora na abóbora. Quer dizer, o texto abóbora na abóbora, tá? Então ele fez um corte perfeito sobre o que seria a abóbora. Eu posso dar uma extrusão aqui, ó, né? Eu fiz um texto... Ficou ruim isso aqui porque o normal tá meio ruinzinho. Mas ficou muito ruinzinho isso aqui ainda. Mas beleza, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de flat para vocês verem. Enfim, vocês estão vendo aqui a abóbora projetada, né? Isso daqui chama-se corte de projeção. Você pode colocar uma coisa aqui na frente do que você quer cortar e projetar o corte, tá? No caso eu projetei a abóbora, tá? Mas eu poderia, por exemplo, fazer um desenho, né? Eu vou utilizar só dois vértices aqui para vocês entenderem mais ou menos qual que é o conceito também de fazer esse corte de projeção. No caso, eu faria o desenho do olho, assim fazendo edge, né? Tipo, desse formato aqui, né? Vocês entenderam que são duas linhas normais, né? Aqui, essas linhas seriam o equivalente aos olhos da abóbora, né? Deixa eu colocar mais perto. Dar um Shift D aqui. Eu vou fazer a boquinha. Vou fazer um dente aqui. Outro dente. Tá? Esse corte de projeção nas versões anteriores ele não funcionava com mesh normal, né? Mas vamos ver se aqui vai dar certo. Faca, mesh, faca de projeção, ele não funciona, tá? Isso aqui é um mesh que eu fiz, esse desenho, tá? Mas lembra que na aula de curva eu ensinei a transformar uma curva em mesh, tá? É possível também você em transforms aqui em deixa eu ver, mesh, convert, cadê o convert? Para o objeto, mesh, peraí. Objeto, eu tô viajando. Objeto em convert a gente transformou em curva. Quer dizer, a gente transformou a curva em mesh e eu posso transformar o mesh em curva, tá?
Quando eu fazer isso, o meu mesh virou uma curva. Por mais que ele esteja aparecendo ainda aquelas edges, tá aqui a opção de curva. Eu posso, por exemplo, dar um extrude aqui, ó. Isso aqui vai ser uma curva, tá vendo? Né? Com essa lógica, eu consigo fazer uma faca de projeção desse negócio que eu desenhei pra cá, ó. Então eu venho aqui em Mesh, Knife de projeção, tá? A faca de projeção, para aqueles desenhos, ela é a mais indicada, tá? Porque ela faz mais precisa. Então você consegue fazer dessa forma, tá bom? Então era só isso que eu queria complementar antes de entrar em modificadores, tá bom? E eu sei que essa primeira parte aqui ficou um pouquinho corrida, mas eu vou perguntar, alguma dúvida? Opa, eu tô vendo o bagulho do Zelda aqui. Vocês tiveram alguma dúvida nessa faca de projeção? Eu acho que todas, né? Acho que eu expliquei muito rápido. Mas como isso está sendo gravado, vai pro YouTube, tá bom? Então a faca de projeção a gente usa uma coisa para projetar a forma dela no corte no que a gente quer. Que a abóbora não era tão fácil de cortar, né? Mas dá para cortar dependendo da resolução do seu corte. Vou entrar em modificadores, tá? Bom, primeiramente eu tenho que fazer uma demonstração aqui, tá? O que são modificadores? Deixa eu só ler aqui meu texto, porque eu escrevi um texto tão bacana. Modificadores são filtros inteligentes que a gente aplica no objeto sem destruir a forma original, tá? Para a gente ter uma visualização de como ele ficaria caso a gente aplicasse o filtro, tá? Eu vou fazer uma exemplificação aqui. Eu vou subdividir isso aqui. Eu subdivide. Tá? Aí agora eu vou ver aqui em Edge. Subdivide. Não, peraí, não é aqui não. Só demonstração, tá? Eu vou adicionar um modificador aqui. Ele é chamado Decimate. E Decimate eu já vou aplicar só para mudar aqui o... Caramba. Deformação. Decimate. Subdivide. Deixa eu ver. Eu vou aplicar. Tá, beleza. Só para mudar o formato dos meus quadrados para um quadrado de grade, tá? Eu vou aplicar também aqui um modificador e só para vocês verem qual que é a força dos modificadores dentro do Blender, tá? Que ele é chamado de wireframe, tá? Com um clique eu transformei todas aquelas linhas em uma grade, tá? Mas ainda não foi transformado, porque se eu apertar Tab ele volta do jeito que ele era, tá? Então eu apliquei um modificador que faz essa topologia na minha malha, né? Que faz todo esse designer dela, faz toda essa modelagem. Imagina eu vindo aqui modelar tipo grade a grade, como seria complicado, tá? Então os modificadores eles são facilitadores, tá? Eles são filtros. Como que eu posso explicar esse efeito que eu fiz aqui na minha grade, tá? Imagina que você tem uma massinha de modelar na sua mão, uma massinha, e você quer modelar essa grade. Se você modelar a massinha do jeito da grade, você nunca vai conseguir voltar ao estado dela original, que seria esse aqui, porque você já fez, a massinha ela não volta. O modificador é como se você conseguisse modelar a massinha, ter uma pré-visualização da massinha já modelada, sem mexer nela, e quando for mexer já saber o resultado que vai ficar. Então, quando você aplica modificadores, tá? Duas etapas. Uma que você escolhe o modificador do filtro que você quer aplicar no seu objeto, tá? E depois você tem que aplicar o modificador, finalizar ele para ele se transformar, né? Como a curva, eu falei que a curva não era um mesh, por mais que ela tivesse a forma de um mesh, ela só era um mesh quando a gente convertia. É a mesma coisa que acontece. Para essa grade zerar no formato dela, tá? Eu tenho que clicar aqui, ó, nessa setinha, tá? Eu vou dar um print. Tá, eu não vou ter como mostrar. Tá, mas beleza. Tem aqui uma opção que é Apply, que fica nessa setinha aqui, ó. Na edição eu vou ver se eu consigo dar um zoom no YouTube. Chama Apply. Quando eu clicar em Apply, eu vou aplicar o modificador. Significa que agora a grade realmente é uma grade, tá? Ela tá modelada como uma grade. Então, esse modificador que eu mostrei como fazer uma grade é um dos 50 modificadores que existem de modelagem dentro do Marvelous.
A gente também vai ter um modificador que chama Array, que você pode colocar várias grades assim em sequência, tipo infinita, tá ligado? Você pode mudar tipo a ordenação delas, tá? Colocando aqui, ó, aumentando o espaçamento, ó. Então, em vez de eu modelar tudo isso aqui de uma forma procedural, tipo na mão, ele faz automaticamente por modificadores, tá? Tem muito modificador, e o modificador ele fica aqui nessa janelinha. Vocês estão vendo a engrenagem aqui, ó? Essa engrenagem é a área do modificador, é o botão que a gente mais vai utilizar dessa coluna, que eu não cheguei a explicar ela por completo. A gente viu algumas coisas, mas eu não cheguei a adentrar nela. Mas a gente vai começar a mexer agora em todos esses botões aqui a partir de agora. Por quê? Porque vocês atingiram o marco de saber modelar por ferramentas. Não existe outras ferramentas de modelagem, quer dizer, existe a de esculpir que a gente ainda não chegou aqui, mas aqui é intuitivo. Mas pela parte layout, modelagem de caixa, vocês já sabem todas as ferramentas. Sabe que o importante é fechar face, cortar face, adicionar vértice. Essa parte mais inicial vocês já aprenderam. Então a gente está indo agora para modificador. E o primeiro modificador, que é o mais importante de todos, ele é chamado Mirror, que é espelho. Mirror, tá? Ele vai ficar aqui. Você obviamente vai ter que pegar o que você quer aplicar o espelho, tá? Você vai adicionar um modificador e ele fica em Generate, tá? Ele fica aqui, Mirror, tá? Quando você apertar, colocar ele, não vai acontecer nada, porque, enfim, tá espelhando um cubo que ele é igual a todos os lados. Então, tipo assim, o espelho não tá pegando, tá? Uma coisa que é muito importante nos modificadores, que eles utilizam o pivô, que é essa bolinha laranja aqui, ó, como referência. Então, o Mirror, ele aplica no pivô. Então, tudo que tiver fora do pivô, né, como eu fiz aqui, ó, o pivô é o centro da coisa, tá dando o Mirror. O que eu mexo aqui, ó, mexe lá ao mesmo tempo, tá vendo? Entenderam? Pra gente poder lidar com simetria. Aqui no Mirror, a gente vai ter 3 opçõezinhas aqui, sendo que a mais importante de todas é o Axis, que é o lado que você está espelhando. No caso, se eu desligar aqui, o eixo X, que é o eixo vermelho, quando eu clicar aqui, ele vai espelhar tudo que está no eixo X. Se eu clicar o eixo Y, tá? Aí vocês vão ver essa bagunça, porque a gente tem cubo dentro de cubo, né? Então ele está espelhando o X e o Y ao mesmo tempo. Então o que eu mexer aqui, ó, ele vai mexer nos 4 ao mesmo tempo, tá? Se eu fizer uma extrusão, ele vai mexer, tá espelhando. Se eu ativar o Z, aí o que que acontece? Eu tenho aqui um Tesseract, né? Que são as 4 dimensões, né? Da coisa, né? Enfim. Isso é o espelho, tá? Ele tem muita função. A principal delas é modelagem de personagens simétricos, tá? Eu tenho um personagem aqui que eu tô fazendo. É que eu tô modelando, tá? E é o Stitch, tá? Do filme Lilo e Stitch. E ele tá sendo modelado dessa forma, tá? Apenas um lado, porque eu tô ativando aqui um modificador de Mirror nele, tá vendo? Então, o Stitch tá sendo modelado de um lado só. Então, o que eu mexo aqui, eu mexo lá, né? Então, basicamente eu venho fechando faces, né? Fazendo extrusão, e tudo que faz aqui aplica-se ali, né? Então, eu vou modelando até chegar no resultado que eu quero com o espelho, tá? E agora eu vou fazer um projeto novo, que eu vou explicar mais melhor esse espelho, que eu dei uma explicada meio assim por cima, tá? Eu vou ter que acompanhar a folhinha, beleza? O Mirror, ele espelha automaticamente, tá? Beleza. E geralmente quando a gente faz um espelho, o que que eu faço? Eu coloco um R, uma linha no meio dividindo toda a peça, né? E eu pego esse lado aqui e eu deleto, tá? Se fosse uma cabeça, por exemplo, aqui, imaginamos que eu tô fazendo uma cabeça, isso aqui é a cabeça do meu boneco, tá? Eu tenho um corte que divide o eixo Y
O eixo Y tá errado, é o eixo X, né? Que é o lado, o Y é a frente. Tá. O que eu faço? Eu pego todo esse lado aqui, ó, e eu dou delete para ficar dessa forma, tá vendo? Eu venho, aplico o mirror, tá? É bem importante frisar que esse vértice ele não tá grudado com o outro aqui, ó, tá vendo? Pra gente grudar os vértices, né, ficarem essa linha todinha grudada, eu tenho que aplicar essa opçãozinha aqui que é clip, tá? O clip, quando eu clico clip, ele meio que gruda, ó, ele não deixa passar. Essa linha aqui que divide os dois lados, ela tá grudada, tá? Ela tá grudada. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Ela tá grudada. Ela não anda pra lá. Se eu desligar o clipe, aí eu passo, tá? Se por exemplo eu passei, ativei o clipe e eu voltar, a uma hora vai grudar de novo, tá? E o merge que tem aqui embaixo é a distância do clipe, né? Se você aumentar o merge, o clipe vai pegar, tipo aqui, ó, tá pegando ali, ó, né? Então não é legal. Então, tipo assim, o clipe se deixar mesmo, do jeito que tava, pra clipar, beleza? Não tem, tipo assim, dificuldade de entender que é o mirror. A gente tem aqui duas opções, que é o bisect e o flip, mas como eu demonstrei que o melhor para você fazer o mirror é cortar o lado, você não precisa usar o bisect nem o flip, tá? Porque o bisect nada mais faz que, tipo, cortar mesmo a malha, tá? Deixa eu posicionar aqui. O bisect, quando a gente aplica o mirror, a gente aplica um bisect, tipo, ele meio que corta a malha, só que é um corte meio bizarro que eu não gosto de utilizar. Então, quando eu for utilizar o mirror, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar com a bolinha lá. Quando você for utilizar o mirror, sempre corte a malha no meio, tá? E flipe o lado que você quer espelhar e aplique o merge, tá? Então, basicamente, as duas partes mais importantes é o axis e o merge. Só isso, tá? Só isso. Beleza. Você chegou no seu resultado que você queria, pô, já fiz a minha peça, tá ok. Você clica aqui na setinha e aplica para você fechar a peça uma coisa só, tá? O mirror, ele é extremamente importante, tá? A gente pode fazer engrenagens, tá? Suponhamos que eu queira fazer uma coisa mais complexa, né? Tipo, eu vou deletar isso aqui, faces, vou posicionar mais ou menos aqui. Eu tirei o meu pivô, é o mais importante. Lembra que o pivô tá aqui, né? Você consegue tirar os seus vértices do centro do pivô, tipo, só simplesmente movendo eles em Edit Mode, porque quando você tá no Select Mode, o pivô ele mexe, né? Então, sempre em Edit Mode você consegue sair a coisa de dentro do pivô, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, um mirror de 4 lados, tá? Esse lado aqui eu vou dar um bevel, Ctrl B. Você viu que ele pegou ali tudo ao mesmo tempo? E eu vou fazer um bevel. Deixa eu ver aqui, um bevel diferenciado. Deixa eu só aumentar aqui o número. Um bevel diferenciado. Parece um trevo de 4 folhas, né? Legal. Tá aí um bom exemplo. Um trevinho de 4 folhas, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou clipar aqui, né? Então, quando ele encostar aqui, ele já clipou. Quando ele encostar aqui, ele já clipou lá. Então, aqui eu tenho o meu trevo, sendo que eu só modelei 1/4 dele, basicamente, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de modelagem, tipo assim, simétrico, se bem que ficou uma bosta isso aqui. Mas eu consigo fazer essa simetria do meu pivô, tá? Não só isso, se eu quiser, por exemplo, deletar esse lado aqui, ó, vértice, né? E colocar um espelhamento no eixo Z também, ó. Eu tenho um controle muito mais preciso aqui da... Nossa, ficou feio demais isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu só tirar isso aqui. Ela ficou parecendo uma cômoda antiga. Lá não parece nada isso aqui. Mas eu só tô demonstrando que 1/4 de peça você consegue modelar basicamente uma forma complexa, só utilizando o modificador Mirror, tá?
eu já demonstrei que basicamente o foco do mirror serve para muitas coisas, tá? Mas principalmente para modelar bonequinho, tá? Tipo, formas humanas, tá? A gente também, deixa eu só aplicar aqui. Peraí, eu vou aplicar a subdivisão e eu vou deletar o mirror, tá? Tá, só um detalhe. Você só consegue aplicar as coisas quando você está em Object Mode, aplicar e deletar, tá? Então, por exemplo, eu cheguei no resultado que eu não gostei, eu quero deletar esse modificador, tá? Em Edit Mode, que eu mexo vértice a vértice, eu não conseguiria, eu teria que entrar em Object Mode e deletar ele ou aplicar, tá? A gente aqui também tem um mirror, que é o mirror padrão do Blender, que a gente ativa essa opçãozinha aqui, tá? Então deixa eu voltar aqui para eu aplicar o mirror, tá? Quando eu ativo essa opção, eu ativei aqui, ó, a gente tem essa opção aqui que é o mirror, a gente tem XYZ funciona do mesmo procedimento. Quando eu pegar aqui, eu vou mexer lá, tá vendo? Mexeu, tá? Esse modificador já existe aqui no Blender, tá? Tipo, por padrão ele já tá aqui. Mas o que que acontece? Se eu dar uma extrusão, esse modificador espelho ele não pega extrusão. A extrusão é a principal ferramenta de modelagem, tá? Então, deixa eu voltar. A extrusão, agora eu voltei, ó, deixa eu aplicar de novo. Vou aplicar o modificador mirror, add mirror, tá? A extrusão ela funciona no mirror tranquilamente, não aqui, tá? Então, o mirror é o modificador mais importante. Vocês tiveram alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver, eu estou lendo. Eu gostaria que vocês falassem sim ou não. Dúvidas? Sem problemas. Não. Provavelmente Dilas e o Chris já devem saber. Ou não, de boa, tranquilo. O mirror ele é bem importante e eu já vou encerrar basicamente essa aula se estiver tudo de boa, porque eu acho que foi tudo isso aí que tá tudo bem, beleza? Foi tudo isso mesmo. Eu vou fazer uma aula para cada modificador agora, daqui para frente, aulas de 20 minutos no máximo, tá? E vou mostrar o exercício que eu quero que vocês façam. Deixa eu só criar um novo, porque eu não posso perder esse aqui. Vocês vão ter que fazer o seguinte, eu quero um cubo, tá? Vocês vão ter que fazer corte no cubo, assim, dessa forma, tá? Deletar esse lado aqui, X vértice, beleza? Pegou aqui, vocês vão ter que aplicar aqui o modificador, add modificador, generate e mirror, e clipar aqui, ó, só. Quero ver dessa forma aqui, ó. Vocês dando mirror, eu ver alguma coisa com mirror dessa forma aqui, tá? Essa é o exercício, basicamente é só você ativar o modificador, né? Deixa eu ver. Tá, só para complementar antes de fechar a aula, tá? Versões antigas do Blender, quando você clica em modificador, vem várias colunas bagunçadas. Agora nas novas versões, eles meio que organizaram geradores de edição, geradores de geração, de deformação, de normals e de física, tá? Tem tipo assim, física, roupa, aquela simulação de vento a gente tem aqui também. Eu não conseguiria demonstrar nada assim muito legal agora, porque eu não consegui preparar muito bem essa aula. E como que o mirror era o mais importante, tinha que ser o primeiro, eu prometo que na próxima aula eu mostro mais alguns modificadores de física que é legal mostrar. Deixa eu ver, tinha um que era... softbody, esse aqui é muito legal. Softbody, ele fica com o corpo molinho. Aí você tá vendo que ele fica balangando aqui, parecendo uma gelatina? Ele literalmente virou uma gelatina, porque se eu pegar uma bola, isso aqui é uma pedra. Eu vou adicionar um gerador de física que é de colisão, né? Aí deixa eu ver se vai pegar. Se eu vai pegar assim. Pera aí. Colisão. Add modificador. Explode partículas. Colisão. Pera aí.
CD modificador, física, clot. Acho que agora vai. É, porque aqui não tem colisão, né? Eu tenho que adicionar colisão aqui. Física, colisão. Aí agora vai. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Agora vai. Aí. Isso, beleza. Qual que é a brisa disso daqui que eu fiz, ó? Porra, não dá tanto Ctrl Z, não. É, física. Porque se você quer, por exemplo, uma forma de, sei lá, uma... Isso aqui, suponhamos, você... Ah, tá na forma que eu quero. Você aplica, tá? Qual que é a lógica de você fazer isso aqui? Modela uma camiseta e manda simular e depois você aplica a forma que ela ficar no corpo, tá ligado? É tipo uma forma fácil de fazer coisas. Tem colisão muito legal. Só que colisão eu vou ficar devendo porque eu vou explicar um negócio pra vocês. Alguns modificadores, principalmente os de física, pra mim, eu nunca mexi muito, tá ligado? Principalmente o de fluido. Eu sei que é bobagem minha eu ter que pegar e estudar, mas ao longo do evoluir das aulas eu vou reaprender com vocês junto, porque eu tenho que pesquisar pra não falar cocô. Então é isso. Vou encerrar a aula, nenhuma dúvida, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou parar de gravar